A paz do Senhor para os irmãos em Cristo, alunos do curso básico de teologia, que acontece na Igreja Manancial de Águas Vivas da Colônia. Aqui é o professor Elvis Almeida, evangelista Elvis Almeida. Vamos aqui para mais uma revisão, sem perda de tempo. É a revisão da 9ª aula do curso, onde foi abordado o seguinte tema. Vamos ver aqui. Foi abordado o tema que é um tema que é uma lição do livro Teologia Sistemática 1, Revelação Bíblica. Vamos aqui aos tópicos. Tópicos: 1. A Bíblia como a palavra de Deus. 2. A clareza da revelação escrita. 3. Bíblia, regra de fé, de prática e de viver. 4. As Escrituras e a sua completude. Como interpretar as Escrituras? Manejar bem a palavra de Deus. 7. Interpretar as Escrituras corretamente. 8. Como interpretar as Escrituras corretamente. 9. Princípios de interpretação da Bíblia. E 10. As dificuldades bíblicas. Vamos aqui, irmãos, porque isso aqui é só uma revisão. Vamos passar aqui para o primeiro tópico já. A Bíblia como a palavra de Deus. O Senhor se revela à humanidade pela sua majestosa criação, sem linguagem e sem fala. Salmos 9, 1 a 3, como Paulo disse, as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. E ele se revela aos homens também através de suas consciências, quer acusando-os, quer defendendo-os. Mas a revelação mais clara e compreensível do Senhor são as sãs Escrituras, a palavra de Deus. Desejoso de salvar todos, o Senhor apela para os sentidos humanos a fim de revelar a sua vontade. E é por meio da palavra que o homem entende racionalmente o plano salvífico. Em que sentido as Escrituras podem ser consideradas a palavra de Deus e se apresentam mensagens de homens e do próprio Satanás? Foi estudado isso na sala de aula. Vamos aqui para o próximo, continuando aqui, ó. A clareza da revelação escrita. Quem se põe a ler as profecias de Nostradamus se depara com um emaranhado de palavras e frases e orações sem quaisquer nexos. Na obra desse falso profeta, qualquer interpretação é possível. A clareza das Escrituras é uma das doutrinas mais surpreendentes da palavra do Senhor. Mostrar-nos que podemos confiar num Deus que se comunica conosco em nossa linguagem, sua mensagem, posto, encontra-se acima da nossa razão, não a contraria, surpreende-a com coisas grandes e jamais cogitadas. A clareza da Bíblia é uma de suas principais características, através da qual se torna ela plenamente inteligível aos que se dispõem a examiná-la com um coração reto, humilde, predisposto a aceitá-la como a inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. O testemunho da Bíblia quanto à sua clareza nas Sagradas Escrituras, deparamos-nos com muitos testemunhos acerca de sua clareza. Continuando, Bíblia, regra de fé, de prática e de viver. Na América Latina, onde a fé evangélica ainda é pura e conserva a simplicidade dos que nos antecederam, vê as pessoas, de modo geral, questionando a supremacia da Bíblia Sagrada é algo inimaginável. Quem pratica o primado das Escrituras, são alguns formadores de opiniões que se consideram eruditos. Infelizmente, vêm aparecendo em alguns seminários de faculdades teológicas algumas vozes atrevidas e postulantes que, embaladas pelo orgulho do ungido querubim, põem-se a questionar não somente a palavra de Deus, como ao próprio Espírito que o inspirou. Entretanto, assim como Israel acatava sem questionar os oráculos do Eterno, e assim como a igreja primitiva curvava-se ante
a autoridade das Sagradas Escrituras, devemos nós agir da mesma maneira, em temor e grande tremor, a fim de que sejamos havidos como filhos de Deus. Se a autoridade da Bíblia é absoluta, como haveremos nós de questioná-la, se a nossa autoridade é limitada? A das Escrituras não conhece limites. São supremas em matéria de fé e prática, né? Isso é uma verdade. A gente falou bastante sobre isso na sala de aula. Vamos continuar aqui. Próximo slide. As Escrituras e sua completude. Há alguns anos, em um livro publicado nos Estados Unidos, alardeou-se que se tratava da mais perfeita complementação das Escrituras. Completude, por consequente, é aquilo que, pela excelência de suas qualidades, satisfaz plenamente, não admitindo acréscimos nem diminuições, é aquilo que é suficiente por si mesmo. Bem antes de Paulo, entretanto, o legislador dos Hebreus, Moisés, exortou Israel a que preservasse a doutrina da completude da palavra de Deus. O cânon das Escrituras foi encerrado quando João recebeu do Senhor a visão das coisas que brevemente devem acontecer. A Bíblia não necessita e jamais necessitará de acréscimo ou correção. Ela é completa, perfeita em si mesma, né? Continuando, isso aqui é uma verdade, né, irmão? Continuando aqui. Como interpretar as Escrituras? Isso aqui é um assunto muito importante, a gente falou bastante sobre isso na sala de aula, olha aqui a revisão. A interpretação das Escrituras requer uma abordagem cuidadosa e sistemática. É importante considerar o contexto histórico, cultural e literário das passagens bíblicas. Vamos aqui aprender, irmãos, isso aqui foi uma parte bem interessante da aula. Vamos revisar. Deveres do estudioso da Bíblia. Olha aí como é interessante. Primeiro, amar a palavra de Deus. O estudioso da Bíblia, se ele não amar a palavra de Deus, já não vai fazer mais nada. Então, o estudioso da palavra de Deus, e posso até dizer assim, o pregador da palavra de Deus, primeiramente, se você quiser ser um pregador, meu amado, ame a palavra de Deus. Primeiro de tudo, é isso. Segundo, lê a Bíblia diariamente. Olha como é importante essa lição aqui, o que está ensinando para nós. Leia a Bíblia diariamente. É o segundo dever do estudioso da Bíblia. 3. Dá ouvido à exortação da palavra. Ou seja, Deus ele nos exorta, nos ensina, nos corrige através da sua palavra. Temos que dar ouvido, temos que ouvir, refletir, analisar, examinar as Escrituras. 4. Guardar a mensagem da palavra de Deus, guarde no seu coração, assim como Davi falou no Salmo 119, guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. 5. Praticar o que está escrito na palavra de Deus. Não adianta muito você amar, você ler, você dar ouvidos e guardar a mensagem se você não colocar em prática, meu irmão. Mas isso se resume no primeiro dever. Quem ama a palavra de Deus vai praticar ela, vai aprender, vai ler e vai praticar também. 6. Manejar bem a palavra de Deus. É outro dever aí do estudioso da Bíblia. 7. Interpretar as Escrituras corretamente. Isso é o que nós estamos aprendendo aqui nessa lição. Vamos continuar aqui, ó. Interpretar as Escrituras corretamente. Esse Rank, né? Hanegraaff, né, conhecido como apologista, usa o termo inglês liges para apresentar como 5 importantes princípios da hermenêutica. Quais são os 5 princípios da hermenêutica? 1. Interpretação literal. Nós temos que aprender a interpretar a Bíblia de forma literal também. Primeiro, né? Segundo, iluminação espiritual, ou seja, não adianta você querer interpretar a Bíblia de forma intelectual humana, usando apenas seu conhecimento intelecto humano. Busque iluminação espiritual, busque o Espírito Santo para isso, para interpretar. 3. Tem que ter também o princípio gramatical, né? Que é a parte da gramática, tem que ter, irmãos. Não pode errar vírgulas nem acentos, tem que ter o princípio gramatical. 4. Contexto histórico, é muito importante você levantar, você levar as pessoas a qual você está querendo interpretar, explicar a palavra de Deus,
levar para o contexto histórico que aconteceu na época, né? 5, ensino teológico, é o que vocês estão fazendo no curso de teologia, que isso é muito importante para aprender a interpretar a palavra de Deus corretamente. E também tem o 6 ainda aí, complementando a simetria bíblica, que é um assunto que a gente estudou na sala de aula presencial. Então, aí foi só para revisar. Continuando aqui. Princípio de interpretação da Bíblia. Primeiro princípio, a mensagem central da Bíblia é a salvação. Não tem outra mensagem central. Qual é o sujeito central? Jesus Cristo. Mas a mensagem que ele quer passar é a mensagem de salvação. Primeiro princípio que tem que ser considerado. Segundo, muitas das verdades sagradas são apresentadas através de figuras de linguagem. Conhecer essas figuras é um importante princípio de interpretação bíblica. Vou dar um exemplo para você. Jesus, certa vez, falando para o seu discípulo, dizendo que ele é a porta das ovelhas, ele é a porta do aprisco. Né? Isso aí porque ele está usando uma figura de linguagem, ele não era a porta de madeira ou de metal. Ele está dizendo que ele representava e ele ficava no lugar da porta. Essa é um princípio, né? Conhecer as figuras de linguagem que Jesus usava. Terceiro princípio, outra indispensável ferramenta de interpretação da Bíblia Sagrada são os conhecimentos históricos e culturais. É importante estudar a cultura judaica, né? Para entender muito a grande parte aí da interpretação bíblica da época. Vamos lá, continuando aqui. As dificuldades bíblicas. A Bíblia enfrenta dificuldades, irmãos. Vamos ver. Aqui é o autor do livro falando. Dedico esse último tópico desta lição às respostas de algumas perguntas que comumente intrigam leigos e estudiosos. Como disse Paulo, há pontos difíceis de entender que os indultos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Quem quiser ler aí, 2 Pedro, né? É a Epístola de Pedro 3,16. Primeiro, interpretação diferente da Bíblia. Existem interpretações diferentes, pessoas que querem interpretar das suas formas. 2, a ausência de textos originais das Escrituras, isso dificulta muito, né? 3, a importância do Antigo Testamento na contemporaneidade. Não podemos dizer que o Antigo Testamento é velho, não serve mais, foi abolido, porque ele serve na contemporaneidade. 4, a autenticidade das Escrituras. 5, sentido de que a Bíblia é a palavra de Deus. 6, Bíblia como livro é muito diferente dos outros. 7, influência da Bíblia sobre a sociedade, foi repetido o tópico aí, 8. Vamos para o 9, os livros históricos da Bíblia. Então, são dificuldades que a gente enfrenta, a interpretação da Bíblia enfrenta, né? Outra coisa aqui que a gente vai, a infalibilidade da Bíblia de Deus, isso aqui, na verdade, irmão, isso aqui é muito importante, né? A infalibilidade da Bíblia refere-se à ideia de que a Bíblia é incapaz de falhar ou errar em sua mensagem e propósito. A infalibilidade é vista como uma consequência da natureza de Deus e de inspiração divina, né? Ao tratar da infalibilidade, a palavra de Deus ousadamente expressou-se KFR, há apenas uma única coisa realmente inevitável. É necessário que as escrituras se cumpram. Isso aqui, na verdade, eu estou lendo agora, eu percebi. Foi um outro slide que foi passado em outra aula, né? Então, vamos aqui para finalizar aqui o slide, nós passamos as atividades. A próxima lição, né? 11 de maio aí vai ser a revelação bíblica, né? Teremos a revisão também dessa parte dessa aula. Aqui é o CBT e Mave Colônia, irmãos, o Departamento de Escola Bíblica Dominical. Fui mais rápido na revisão, porque realmente é só uma revisão. Não adianta quem falta a aula achar que na revisão vai pegar tudo, não vai. Aqui é só para relembrar, tá bom? Então, Deus abençoe e até a próxima revisão. Aqui é o professor Elvis Almeida, evangelista Elvis Almeida. A paz do Senhor Jesus para vocês. Amém.